Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro do Centro Espírita Bezerra de Menezes, né, do Andaraí. Agradecemos a presença de todos que estão aqui conosco nessa sala, daqueles que depois vão poder assistir, né, pelo YouTube, quando nós publicarmos. Então, nós agradecemos a presença de todos e vamos aqui ler uma página que nós escolhemos pensando um pouco nesses problemas que a gente ouve, né? Está acontecendo com o nosso planeta, as guerras se multiplicando. Então, eu peguei hoje uma página de um espírito chamada Nina Aroeira, e é de um livrinho de Chico Xavier chamado Visão Nova. E ela diz assim: Fraternidade em ação. O insulamento de um povo é comumente a origem de grandes calamidades. A evolução não admite intervalos e a coletividade, relegada aos seus próprios caprichos, costuma atrasar o relógio do progresso, acabando surpreendida por aflitivos desastres. Fomos criados para o crescimento do espírito. Somos a família universal, irmãos identificados pelos mesmos princípios. Nossas lutas e alegrias, dificuldades e esperanças são quase sempre as mesmas em todos os climas da Terra. Por isso mesmo, não nos esqueceremos da solidariedade sem deploráveis prejuízos. Quem não aprende com os outros sofre longo estágio no cipoal da ignorância. Quem não auxilia aos outros cristaliza-se no egoísmo. Quem não se comunga com os outros viaja sozinho. A propósito, recordamos que Moisés, no início do Testamento, colocou na boca paternal de Jeová a frase que atravessaria os milênios: não é bom que o homem esteja só. Abandonada a si própria, a criatura inteligente acabaria esmagada pela complexidade da vida, mas ligada a todos pelos laços do trabalho e do amor, encontra um equilíbrio, satisfazendo aos imperativos do crescimento e da elevação, entrando na posse definitiva dos tesouros que a vida abundante lhe reserva. Permutando experiências e ensinamentos, melhoramos as nossas realizações, porque se os nossos objetivos são inalteráveis, as condições e os problemas são diferentes. A comunhão fraternal é o nosso caminho inevitável, toda vez que desejamos a exaltação do bem, com todos em favor de todos. Eis porque, desejando para nós todos a luz divina, no serviço de aproximação mútua que a bondade do Senhor nos permite efetuar, aquecemos o coração no calor da boa vontade, aprendendo uns com os outros sob o patrocínio do Divino Mestre, para elevar o nível da vida onde estivermos, compreendendo que doutrina espírita é sempre fraternidade em ação. Então, nesse momento, com essas palavras de Nina Aroeira, né, falando como nós precisamos uns dos outros e que a nossa união planetária é o caminho. Então, um dia vamos todos, né, termos essa consciência que somos irmãos, vamos estar todos juntos. Então, com essas palavras de Nina Aroeira, nós iniciamos o nosso encontro, agradecendo a Deus, aos queridos diretores desse trabalho, que, sob o comando, né, de Jesus, abre as portas, né, aqui para nós, ao nosso querido doutor Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, nós agradecemos.
e sempre pedindo, né, que essas vibrações da nossa prece e esse calor humano, né, do nosso coração nesse momento sejam levadas a toda a comunidade do Andaraí, aquelas crianças tão necessitadas, a todas as suas famílias, aos nossos lares, aos nossos amores, não é? Em especial nesse momento, sempre pedindo que doutor Bezerra, doutor Dias da Cruz, a querida Sheila, sabemos que está lá com a nossa amiga querida, sendo protegida, com um grupo muito grande de espíritos queridos que estão lá com ela. Então, nós agradecemos essa proteção tão grande que ela vem recebendo, que ela possa cada dia mais ir se fortalecendo para voltar e ainda realizar muita coisa que ela tem capacidade, né, de realizar. Que ela receba o nosso amor, o nosso carinho e que volte logo para os nossos trabalhos. Então, nós agradecemos esses momentos de paz e agradecemos, então, ao nosso querido Júver, Marcos Júver, que a Ângela, como ele estava lembrando, criou um grupo, uma equipe, ele fazendo parte, e nós tivemos a felicidade de conhecer essa equipe, esses homens maravilhosos que fazem parte da equipe da ARAI, trabalhando em várias frentes, são pessoas dedicadas ao movimento espírita, né? O Júver está aí, professor, enfim. Nunca disse não para as nossas atividades, está sempre aqui conosco. E deixa eu colocar ele aqui, marcar o nosso Júver. Oi, Júver. Cadê ele? Estou te vendo. Opa! Jurema, já marquei ele. Ah, Então, ok. Já você, estou como co-host aqui, né? Tá tá. ótimo. Então tá bom. Mas depois eu saio para você. Não, tudo bem. Você já tem que brilhar, você. Então, o nosso querido vai falar sobre um item lá da Lei de Liberdade do Livro dos Espíritos, que é o conhecimento do futuro. Então, querido, muito obrigado mais uma vez pela de você estar aqui se doando para nós, trazendo os seus conhecimentos. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Jurema. E como nós falamos no início, né, graças a Ângela Delu, que está É, lá em Curitiba, né, foi graças a ela que nós estamos aqui com vocês. E toda a equipe da ARAI, da área de ações estratégicas do SERJ, que foi montado por ela, pela intuição dela. E que a nossa amiga receba nesse momento, ao lado do seu filhão Jorge, que está lá como escudeiro fiel, as melhores vibrações para que em breve ela esteja aqui no Rio de Janeiro, retornando ao seu lar, podendo receber as visitas dos seus amigos queridos. Esse é o nosso desejo. Bom, pessoal, então eu vou pedir permissão a vocês para compartilhar o meu material didático. Aí está. Deixa eu só otimizá-lo aqui, por favor. Aí está. Esse é o nosso material de hoje, ainda falando das leis morais, né, da parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, sendo que aqui a lei de liberdade e o conhecimento do futuro faz parte desse subitem da lei de liberdade. E as questões que nós vamos trabalhar aqui hoje vai das questões 868 a 871, né? E, claro, né, no final vocês poderão perguntar. Caso eu não saiba responder, a Jurema está aí, a Nádia está aí também, vai ajudar a responder as perguntas, né? Então vamos iniciar o trabalho. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, a gente fazia uma brincadeira com a garotada da Mocidade Espírita, aqui no Rio de Janeiro, né, na casa de Eurípides, onde eu trabalhei 42 anos, para depois me transferir para o Aristide Silva, lá em Teresópolis. Eu perguntava assim, antes da gente estudar essa temática ou entrar nessa linha de pensamento. E a garotada gostava de discutir isso aí, dava boas discussões.
O que aconteceria se soubéssemos do futuro? Aconteceria coisas boas ou coisas ruins? Aconteceria mais coisas boas ou mais coisas ruins? E aí a discussão levava a tarde toda, com o exemplo de cada um dos jovens ali. Mas os amigos espirituais sempre sinalaram que a finalidade de se conservar o futuro oculto ao ser humano reside no fato de que, se o conhecêssemos, negligenciaríamos o presente. Lembrem que a gente sempre fala aqui, né, que segundo Emmanuel, a gente ainda está naquela fase da infância espiritual, né? Emmanuel que diz que somos crianças espirituais. Ah, se a gente conhecesse o futuro, hein? E diz mais, e não obraríamos com a liberdade com que agimos, porque nos dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que ocorrer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraríamos obstar a que tal coisa não acontecesse. E aí as discussões eram muito interessantes, porque devido a essa nossa situação espiritual, a gente realmente, por isso que eu coloquei aí em amarelo, né? A gente iria negligenciar o presente. A gente não estaria trabalhando pelo amanhã, na nossa evolução, que essa evolução é individual, né? E por que lutar? Por que procurar vencer as dificuldades, as provas ou expiações? Inútil se preocupar com ela, porque eu já saberia o dia que eu vou morrer, quando determinada situação iria acontecer. Então, como diz aqui, eu não vou obrar com nada. E aí o meu livre-arbítrio estaria completamente vendido, né? Como diz alguns aí. Não teríamos o porquê desse livre-arbítrio. Não precisaríamos escolher entre a porta larga ou a estreita. Deixar a coisa acontecer. Deixar as coisas acontecer. Então, a espiritualidade muito inteligente, até em relação ao passado, ela também cobre um pouquinho isso. Por isso que temos a grata satisfação de não conhecer o nosso passado. Pessoal, na boa, se a gente vive num planeta ainda de provas e expiações, o processo ainda não terminou. O planeta de regeneração está andando a bom termo, mas ainda não estamos nele. Ainda estamos vivendo um período final dessa transição planetária. E se a gente ainda está nesse planeta primitivo, brutalizado pelo ódio, pela ignorância, pelo egoísmo, pela vaidade, não somos espíritos de alta hierarquia espiritual. Ainda, como repetindo Emmanuel, somos sim crianças espirituais, engateando, subindo os primeiros degraus dessa escala infinita do espírito. Mas a gente ainda está lá no iniciozinho. Então, se a gente conhecesse o futuro, possivelmente o nosso presente também seria negligenciado. E a vergonha, pessoal, de reconhecer nos entes queridos, no pessoal da família que convive conosco, nos colegas de trabalho, aqueles inimigos do passado que reencarnam pela bênção da ignorância, pela bênção do esquecimento. Bendita a bênção do esquecimento, que faz com que nessa nova existência, nessa nova oportunidade reencarnatória, possamos abraçar aqueles que outrora prejudicamos e muito. Por isso que hoje eles estão mais perto de nós, para que com essa bênção do esquecimento possamos abraçá-los e orientá-los num novo projeto de caminhar do espírito imortal que nós somos. Bom, feito essa introdução, né,
fazendo essa reflexão introdutória, já podemos partir para a primeira questão. 868. Kardec pergunta: o futuro pode ser revelado ao homem? Olha, muita coisa a gente já viu aqui. Mas vamos ver o que o Espírito de Verdade responde ao nosso codificador. Em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação. Então nós já vimos isso acontecer, não precisa ser em romance espírita. No nosso dia a dia, um ou outro tem uma intuição do que vai acontecer amanhã para ajudá-lo, para oportunizar numa ação de caridade, numa ação do bem, para que depois ele não se arrependa. Às vezes, quando nós saímos do corpo, quando nós dormimos, estamos na erraticidade através do sono, nós somos também intuídos sobre situações que poderão acontecer e que nós devemos estar atentos e vigilantes para a nossa segurança, do nosso grupo familiar, da nossa comunidade como um todo. Então, às vezes, isso acontece sim, e em muitas oportunidades. Não precisa ser médium ostensivo, não. Basta você flertar com a intuição que essas coisas chegam até de forma natural, né? Bom, mas aí eu costumo sempre, quando eu vejo que a situação está meio difícil, meio complicado, Kardec levando para um rumo assim mais reflexivo, eu sempre chamo, isso já é um hábito nosso aqui, dos estudos daqui também, e do Ibirajara, também uso o recurso, de chamar o médium João Nunes Maia, através do espírito de Miramês, dessa obra maravilhosa, Filosofia Espírita, onde Miramês, nos seus 8 volumes, ele comenta cada resposta dos amigos espirituais, as 1012, agora esqueci, 1012 questões, eu esqueci agora quantas questões tem o Livro dos Espíritos. Me ajude aí, Jurel. 1012? Já vou Eu te esqueci. dizer já já. Eu esqueci agora. Eu Olha, acho. então, aqui está Santo Agostinho no final. É, Santo Agostinho, nossa, Santo Agostinho falou muito. falou. É. Então, são 18. não, 1017, Isso. 19. 19. É 1018 para algumas traduções, a gente já até viu isso, né? Que eles É, tiram uma pergunta final, né? Mas na tradução da FEB são 1019. Perfeito. E o Miramês explica cada uma dessas 1019 e vocês vão ficar impressionados que ele está é, dentro da filosofia do Espírito de Verdade. Eles estão em sintonia, né? Eles estão falando a mesma linguagem. E aí, para quem não entendeu, né, a explicação do Espírito de Verdade, vai lá no Miramês e ele te diz isso aqui, ó, sobre a questão 868. Sobre a questão 868, ele te fala assim, ó, o futuro conserva-se oculto ao homem com a finalidade educativa, olha só, para que as lutas não cessem no decorrer da sua existência. Senão a gente não lutaria mais, cara. Se você soubesse, eu vou morrer daqui a 2 horas, vou morrer amanhã, você se entregaria literalmente. Você não lutaria nenhum percentual pequenininho para a sua existência eterna. Você não acredita na eternidade, vai morrer agora, vai acabar tudo. E aí? Então, aqueles companheiros que se dizem ateus, eles pensam assim também, né? Eu vou tentar pegar tudo de melhor para mim agora, já que a morte existe sim, o nada existe sim, então eu vou tentar pegar para mim nessa existência tudo que for de bom, melhor, no maior conceito egoístico que possa existir. Tudo para mim. Eu quero o melhor para mim, eu quero tudo para mim, porque quando eu morrer, tudo vai acabar.
Mas o espiritualista já não pensa assim. Aquele que acredita na vida após a morte já não acredita assim. Por isso que se você também conhecesse o amanhã, seria um caos no teu planejamento reencarnatório. Então, com finalidade educativa, veja bem, para você lutar até o final, você vai ter a certeza, não, eu vou vencer, vou continuar, a morte não existe, eu vou vencer essa batalha e ainda nessa encarnação eu vou cumprir o meu planejamento reencarnatório para que eu vença as dificuldades das minhas provas e expiações. E o Miramês continua: se todos os homens tivessem conhecimento do futuro, olha só, hein, seria uma catástrofe nas suas vidas. Eles iriam lutar para não passarem pelas provas que deveriam enriquecer suas experiências para a verdadeira felicidade. Então eles iriam se entregar. Eles não iriam lutar. Literalmente eles iriam se entregar. Então João Nunes Maia, esse grande médium aí, ao trazer o Miramês, ele complementa, né, o que o Espírito de Verdade falou a Kardec. Na 869, com que fim o futuro é oculto ao homem? Olha, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Repararam que Kardec, de uma maneira ou de outra, repetiu a mesma pergunta anterior? Ele só mudou a forma. E Kardec fazia isso e muito. Quem já leu e releu, estudou, está estudando o Livro dos Espíritos, já percebeu isso. E aqui a gente já comentou isso aqui também. De uma maneira ou de outra, Kardec tenta se certificar da resposta do amigo espiritual. Então, às vezes, 2 ou 3 perguntas depois, ele repete a mesma questão. Às vezes, no início e no meio do Livro dos Espíritos, como nós já estudamos na nossa casa semana passada, ele repete a mesma questão, sempre para comprovar as veracidades do que foi dito pelos amigos espirituais. E aqui não é diferente. Ele repete a 868, mas com uma versão diferenciada. Ele mudou um pouquinho aí o contexto, né, da pergunta. Aí ele diz: com que fim o oculto, é oculto ao homem? Já que a gente sabe que vai acontecer tudo aquilo com ele, os espíritos já respondeu, e eles dizem assim, com paciência. Às vezes nem tanto, né? Às vezes eles dizem assim: nós já respondemos isso, nós já falamos isso. Como se dissesse: por que você insiste em perguntar? Mas aqui, com toda a paciência, o Espírito de Verdade respondeu: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela. Ou então procuraria impedi-la, desvirtuando a sua programação reencarnatória, prova pela qual ele deveria passar e dar testemunho desse momento, que às vezes é linkado com a dor, com muita dor. Que uma forma de despertar o homem ainda primitivo, brutalizado pela ignorância, como nós, inclusive, devido ao mau uso do nosso livre-arbítrio, pelas péssimas opções do nosso livre-arbítrio no passado recente ou remoto, a dor chega. Mas para despertar, é uma ferramenta para despertar o espírito. Nós não precisaríamos passar pela dor, mas ela chega como um remédio divino, um recurso divino para o despertamento do espírito. Então você recebe aquela agulhada que dói, né? Desperta e não faz mais aquilo que você estava fazendo de errado. Por isso que ele diz aqui, ó: Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer
para a realização das coisas, mesmo daquelas a que desejariam opor-se. Assim é que tu mesmo, sem o saber, quase sempre preparas os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. E isso é verdade. Nas dificuldades do dia a dia, na escolha, como eu falei antes, entre a porta larga e a porta estreita, no uso literal do nosso livre-arbítrio, situações são colocadas em que, muitas vezes, quando nós erramos, não por ignorância, porque ainda nós erramos, ainda fazemos o mal por ignorância, não por prazer. Essa fase, eu acredito que todos nós que estamos aqui e aqueles companheiros que vão nos assistir na gravação, nós já passamos por isso. Fazer o mal por prazer, para prejudicar alguém, para destruir alguém, isso aí nós já passamos. Nós fazemos o mal por ignorância, por uma palavra mal colocada, por um gesto impensado, por um pensamento infeliz, porque o pensamento também atinge o nosso irmão. Então, ainda fazemos o mal. E é por isso que estamos num planeta ainda de provas e expiações. E se assim for, se a gente continuar estudando e praticando o máximo possível da caridade, do bem ao próximo, continuaremos a reencarnar nesse planeta, participando dele de um momento de regeneração. Então, muitos erros que são cometidos nessa existência, por infelicidade total da nossa parte, seja no contexto familiar, doméstico, profissional e até mesmo no convívio da casa espírita, nas dificuldades que nós vemos hoje de lidar com os companheiros numa instituição espírita, daí a existência da ARAI, de exatamente trabalhar os milindres, os conflitos, os problemas de relacionamento intergrupal, interpessoal, que existe sim na casa espírita. Então a gente está lá para tentar amenizar, discutir estratégias, planejamentos estratégicos para que isso não ocorra. Porque nós somos extremamente, vamos dizer assim, até mesmo inocentes, podemos dizer, nas nossas ações, não prevendo as consequências do amanhã. E não precisa esperar para reencarnar, isso que ele está dizendo aí. Nessa mesma encarnação, nós passamos pela lei de ação e reação. Muitas das dificuldades, e certa vez eu li Emmanuel falando, em torno de 80% das dificuldades que nós temos hoje, nessa encarnação, são oriundas dessa mesma existência. Foram promovidas aqui mesmo. Não é lá do passado, não. A maior parte das dificuldades vivenciadas aqui foram produzidas ainda nessa existência. Bom, continuando aqui, que o nosso tempo já está acabando, hein? Combinamos até 8h30. Mas se é útil que o futuro permaneça oculto, olha só, Kardec ainda não se sentiu satisfeito com a resposta anterior. E ele é assim, pessoal. E é por isso que eu o admiro tremendamente. Ele tira tudo que pode do espírito amigo. Ele ainda não se sentiu satisfeito com a resposta, ainda manda a 870, dizendo assim: mas se é útil que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite, às vezes, a sua revelação? Olha, essa reflexão, essa contextualização fizemos no início. Foi de um amigo espiritual. Vamos ver se o espírito de verdade está alinhado a esse pensamento. Vamos ver o que é que o espírito de verdade responde. Uma resposta um pouco grande. Eu até tentei diminuir um pouquinho, para não ficar muito grande o texto, mas tem cada coisa interessante que a gente não pode omitir. Se eu tentasse tirar, ia prejudicar a interpretação do texto como um todo. Então a gente tem que ler como está aí. Então veja a inteligência da resposta.
é quando esse acontecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir dessa maneira diferente do que o faria se não o tivesse. Quer dizer, se não sabendo do futuro, o futuro está oculto, ele vai fazer daquela melhor maneira que ele pode para vencer aquela dificuldade. Ele vai tirar tudo dele para vencer aquela dificuldade. Além disso, veja só, muitas vezes é uma prova que foi programada no seu planejamento reencarnatório. E se você colocou lá aquela prova, e se o teu amigo espiritual, o teu anjo guardião, disse, ok, você poderá reencarnar com esse teste, porque você tem condições morais e espirituais para suportá-la, você então vai receber essa prova. E deve receber de uma maneira tranquila, porque, primeiro, você não está sozinho, vários companheiros, amigos espirituais e o teu mentor, o teu anjo guardião está contigo, e se foi permitido, é porque você tem capacidade de combater e vencer. É o caso da nossa querida Ângela Delu. Quantas provas ela passou antes dessa agora que ela está vivenciando lá em Curitiba? Quantos desafios, e sempre com a fé lá no alto, sem questionar. Se Deus me mandou essa prova, eu tenho condições de suportar. Não foi uma ou duas, não, hein? Então a gente vem com essa proposta, porque se nós não tivéssemos condições, aí vem aquela máxima do Cristo. O fardo nunca é pesado, porque nós podemos suportar. Se o fardo fosse pesado, aí sim, se a gente não teria essa condição de suportá-lo, a prova não chegaria. Então, cada um recebe o fardo que pode suportar. E pode sim. A não ser, companheiros, isso aqui a gente está falando entre companheiros espíritas, né? Eu vou até usar o Henrique, nosso querido Henrique, lá da Rádio Rio de Janeiro, naquele programa Papo de Espírita, para falar isso. Ó, isso aqui é papo de espírita, tá, pessoal? Porque se a gente comentar isso lá fora, aí eles vão chamar, pô, esse cara é meio maluco, né? Não, isso aqui é papo de espírito. Papo de espírito. Espírita para espírita. Ou de espírito para espírito espírita. Muitas vezes a gente acha que não tem condições de suportar aquela prova. Puxa vida, como é que Deus me manda uma prova dessa? Eu não tenho condições. Tem, meu irmão. O fardo é leve. Nós não temos, muitas vezes, fé para suportar. E aí, se você reclamar de tudo, de todos, e dizer assim, eu cheguei no fundo do poço, eu não tenho mais para onde ir, eu até aceito que alguém fale isso, mas não um espírito espírita cristão, a não ser que a sua fé tenha se perdido. Se ele ama Jesus, tem fé em Deus, Pai Criador, e está passando por provas dificílimas, é porque ele tem capacidade de vencer. E quando vencer essa prova, e no final da sua existência, ao desencarnar, ele vai ver a diferença ao retornar à pátria espiritual, ao retornar à erraticidade. Aí ele vai voltar como vencedor. O André Luiz tinha um ditado que o vencedor é aquele que vence a si mesmo. E a perspectiva de um acontecimento, continua aqui o amigo espiritual, pode despertar pensamentos que sejam mais ou menos bons, como eu falei lá no início, na brincadeira que a gente fazia com a garotada da mocidade. E a gente usava esse exemplo aqui. Olha ele dizendo aqui. Se um homem souber, por exemplo, que obterá uma fortuna com a qual não contava, poderá ser tomado pelo sentimento
de cupidez, pela alegria de aumentar os seus gozos terrenos, pelo desejo de obter mais cedo, aspirando pela morte daquele que a deve deixar. Ou então essa perspectiva despertará neles bons sentimentos e pensamentos generosos, se a previsão, aí no caso, é para receber essa fortuna e doar, dividir, fomentar o parque industrial do Brasil, aumentar a produção para melhor qualidade de vida dos nossos irmãos brasileiros. Mas, por outro lado, se a previsão não se realizar, será outra prova. De maneira porque suportará a decepção. Como é que ele vai suportar isso? E a gente vê situações aí de pessoas riquíssimas, que têm todo o poder e dinheiro que tem e aos poucos vai definhando até perder tudo. Tudo mesmo. A semana passada, retrasada, recebi aqui no SEAS, no Centro Espírita Aristide Silva, um irmão, não chega a ser um irmão de rua, mas perdeu tudo. Segundo alguns companheiros que moravam aqui antes de mim, diziam que esse homem é um dos homens mais ricos aqui da área. E perdeu tudo com droga, bebida, orgias. E ele conhecia a nossa casa. Já tinha ido lá algumas vezes. De vez em quando ele ia lá, mesmo depois que perdeu quase tudo, ele ainda tem alguma coisa para se segurar. Mas você vê que é uma pessoa solitária, não dá mais importância à higiene e às vezes não tem dinheiro para comprar uma refeição. Ele vai lá e a gente dá uma refeição. Eu fiquei meio assustado com a situação do nosso companheiro lá, o abracei e disse: a casa está sempre aqui, quando você puder, para estudar, para ouvir. Estudar não. Essa palavra estudar até afasta alguns novos companheiros na casa espírita. A casa espírita está lá para te abraçar, para te envolver. Se a criatura quiser estudar, ótimo. Mas primeiro ela tem que ser abraçada, se sentir amada. E isso a nossa casa faz. Ela tem um apelido dos companheiros que vêm do Rio, até do Mauro Medeiros, né? Ele botou um apelido na nossa casa, o Mauro, nosso companheiro da Arai. É a casa do abraço. O cara já entra lá, já é abraçado. Tem gente que não gosta muito de ser abraçado, né? Mas ali não tem jeito. É abraçar, segura o cidadão, dá aquele abraço nele, né? E ele sai diferente. Essa é a proposta da Casa Espírita. Claro que o estudo também é importante, mas se ele quiser se filiar, quiser estudar, não temos que obrigar nada a ninguém. E aí o nosso companheiro se sentiu fortalecido, já retornou 2 vezes, não é assíduo, mas ele já sabe o caminho das pedras, né? Ele já sabe que ali tem gente que poderá ajudá-lo. Mas perdeu tudo. E a prova, essa prova ainda é pior, né? Porque a gente vê lá na prova da riqueza, né? Uma prova e tanto. Né? Uma prova e tanto. Bom, novamente eu chamo o Miramês. Aí quem não ficou satisfeito com a resposta, eu achava que poderia vir mais coisa, era eu. Aí eu chamo o Miramês. E Miramês, lá novamente na filosofia espírita, ele nos traz 3 pérolas, dizendo assim: algumas vezes, veja como é que ele está alinhadíssimo com a falange do Espírito de Verdade. Algumas vezes permite o Senhor que seja revelado o futuro de certas criaturas, quando essa revelação lhes possa ajudar no seu desempenho espiritual. Nós vimos isso lá no início. É bom que pensemos nisso, a fim de não conturbarmos nossos corações por falta de revelação espiritual. E ele fecha: elas chegam de acordo com as nossas necessidades em caminho. Então, no momento certo, naquele momento de aflição, principalmente, quando fazemos as nossas preces,
todas as preces são respondidas. A gente é que não percebe. Às vezes a resposta vem e você não entende. Porque, como somos crianças espirituais, queremos aquilo que pedimos na nossa prece. E às vezes aquilo não é bom para a gente. Que nem uma criancinha. Minutos antes da janta, quer comer bala. O pai e a mãe não vai dar, porque ela não vai ter apetite para fazer uma boa refeição. E aí bate pezinho, faz biquinho, faz beicinho. Nós somos assim, pessoal. E se você reparar naquelas 3 vertentes da prece, pedir, né, agradecer e louvar, nós não sabemos fazer tão bem quanto os irmãos evangélicos, louvar a Deus. A gente pede muito, eu acho que todas as religiões pedem na prece. E muitas vezes esquecemos de até agradecer quando a resposta vem. E às vezes a resposta vem de uma outra maneira, não é aquela que a gente gostaria. Porque se viesse do jeito que a gente queria, aí a dor seria maior. Então agradeça, meu irmão. Agradeça, porque muitas daquelas coisas que você pediu, que nós pedimos, muitas delas contendo coisas materiais, graças a Deus, não chegou. Porque se chegasse, primeiro que a tua prova seria invalidada, e depois as coisas iam piorar, mas tremendamente. E aí nós vamos para a derradeira pergunta. Desde que Deus tudo sabe, também sabe se um homem deve ou não sucumbir numa prova. Claro, né, gente? Claro que sabe. Nesse caso, qual a necessidade da prova que nada pode revelar a Deus sobre aquele homem? Você tem que entender que Kardec ele era um filósofo, cientista, positivista, porque ele vivia naquela época ali. Então essas perguntas de cunho positivista era mais para saber até onde o espírito pode ir nas suas respostas. Claro que ele sabia a resposta disso tudo, mas ele faz para ver qual seria a reação do amigo espiritual, porque tudo que isso está aí é verdade. Mas o que ele responderia? E aí Kardec se assusta, talvez, com essa outra resposta, mais inteligente que a outra anterior, quando ele diz assim: tanto valeria perguntar por que Deus não fez o homem perfeito e realizado. Isso muita gente já perguntou. Por que o homem passa pela infância antes de chegar à idade madura? Já nós não perguntamos isso em algum momento da nossa vida? Por que eu tenho que passar por dificuldade? Porque eu já não fui criado perfeito. Crianças espirituais fazendo determinados questionamentos como esse. A prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele vale. Isso não temos dúvida alguma. Mas deixar ao homem toda a responsabilidade de sua ação. Aí que está a cereja do bolo. Toda a conquista que é pessoal, toda a conquista pessoal, como nós já falamos, é sua. Não vai terceirizar ninguém. Você é que conseguiu, você é que teve fé, você é que escalou o monte. Uma vez que ele tem a liberdade de fazer ou não fazer. E você usou o teu livre-arbítrio para o bem. Venceu o bom combate. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal. Todo dia nós temos essa opção, pessoal. A prova tem por fim colocá-lo ante a tentação do mal. Todo dia tem uma prova dessa, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Todo dia, pessoal, tem uma provinha que nos testa, para ver se a gente vai passar de ano ou vai repetir de ano. Olha, a gente já repetiu de ano muitas encarnações.
Essa é mais uma reencarnação onde temos que aproveitar ao máximo, porque os tempos são chegados, hein? Já foram dados 2000 anos desde que Jesus esteve aqui, para que possamos abrir os olhos, escolher os melhores caminhos, saber escolher melhor entre o bem e o mal. E muitos companheiros que já passaram aqui, nessa tribuna virtual, já disseram coisas desse tipo. Essa é a nossa melhor encarnação. E é a nossa melhor encarnação. Por quê? Porque no passado recente ou remoto, que nós erramos e erramos para valer, a gente não estava nem aí, pessoal. Chutava o balde, como diz a garotada. Queria nem saber se eu magoei o próximo, se eu feri o meu irmão. Chutava o balde. Ah, mas você machucou o coração daquele. Ah, o problema é dele. Ele que se vire. Hoje, pessoal, se a gente fizer algo semelhante, estou falando para o espírita cristão. Se hoje ele tropeçar feio e magoar e ferir o teu irmão, dificilmente naquela noite ele vai dormir, porque a consciência dele vai cobrar. E isso não existia antes. Se isso está acontecendo agora, alguma coisa mudou na minha vida. É o mérito da resistência, de saber escolher entre o bem e o mal, de saber que errou e você não quer repetir de ano de novo. Outra analogia que eu fazia lá na mocidade, repetiu a quinta série, vai para uma outra escola ou na mesma escola repetir aquela mesma matéria, aquelas mesmas lições. Quantas vezes a gente está repetindo de ano? Só que agora, se a gente repetir de ano aqui na Terra, não vai ser na Terra que você vai se matricular na quinta série, não. Vai ser num outro orbe, mais inferior que a Terra, para dar continuidade à sua trajetória espiritual, porque os tempos são chegados. E já estamos entrando num planeta de regeneração. Ou a gente aprende, ou muitas dificuldades ainda advirão quando a gente reencarnar em um outro lugar bem distante da Terra, os chamados exilados da Terra. Vocês já ouviram falar dos exilados de Capela. E agora vocês vão ouvir os exilados da Terra. Que não sejamos nós. Que não sejamos nós. Ora, não obstante, Deus saiba muito bem com antecedência se ele vencerá ou fracassará. Não pode puni-lo nem recompensá-lo na sua justiça por um ato que ele não tenha praticado. Então, Deus nos dá, repetindo, a nossa responsabilidade, testar a nossa liberdade, testar a melhor escolha entre o bem e o mal, para que possamos realmente conquistar a nossa evolução individual do espírito imortal que somos. Comentário de Kardec para fechar. Kardec faz um comentário no final da 871. Quanto mais se reflete sobre as consequências que ele teria para o homem o conhecimento do futuro, mais se vê como a providência foi sábia ao ocultá-lo. Então foi a melhor coisa. Eu não saber o que serei lá na frente, o que eu fui lá atrás, deixa quieto. Poxa, boa coisa eu não fui. Para estar aqui na Terra, boa coisa eu não fui. Então deixa quieto. E nada de TVP, hein? Para fazer TVP, para saber o que é que foi. Gente, se você reencarnou com a bênção do esquecimento, esquece isso aí. A não ser que seja situações muito especiais, uma fobia extrema onde um tratamento com especialistas se faça necessário. A certeza de um acontecimento feliz o atiraria na inação. A de um acontecimento desgraçado, no desânimo. E num caso como no outro, suas forças seriam paralisadas.
ficaríamos estáticos, não teríamos ação. Eis porque o futuro não é mostrado ao homem, senão como um alvo que ele deve atingir pelos seus esforços, mas sem conhecer as vicissitudes por que deve passar para atingi-lo. Sim, a gente reencarna como uma meta, um objetivo a atingir, um objetivo final para essa encarnação. Meu objetivo de estar aqui na Terra é esse, e eu vou lutar por isso. Mas o meio como eu vou chegar lá, às vezes terão muitas dificuldades, muitas dores, muitas pedras no caminho. E nós vamos vencer. O conhecimento de todos os incidentes da rota lhe tiraria a iniciativa, como nós já vimos, e o uso do livre-arbítrio. Isso é Kardec falando, não é o Marco Juver, não. Hein? É o Kardec comentando o item final dessa questão 871. O conhecimento de todos os incidentes da rota lhe tiraria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria arrastar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercitar as suas faculdades. Para quê? Pô? Ele já sabe que as cartas já estão marcadas. Para que eu vou lutar? Vou me cansar, vou me preocupar à toa? Está tudo já demarcado. Quando o sucesso de uma coisa está assegurado, ninguém mais se preocupa com ela. Kardec falando isso aí. Esse comentário resume tudo que a gente falou até agora. Resume tudo que a gente comentou. Então, para fechar mesmo, tá? 3 conclusões. Não vamos contextualizar, só vou ler porque é o fechamento, uma análise final de tudo que nós vimos aí. Se a lembrança das vidas passadas e o conhecimento do futuro fossem de essencial importância para o progresso do homem encarnado, a natureza ter-nos-ia dotado de um sentido para tal. Mas não é o caso. Conclusão 2. Se a nossa liberdade de agir fosse influenciada por alguma coisa, a ponto de entravá-la, a responsabilidade da ação seria menor ou até nula, né? Por isso é que tanto o nosso passado espiritual quanto o conhecimento sobre o nosso futuro só são revelados em casos excepcionais e de forma natural. E isso quando o conhecimento prévio facilite a execução de alguma coisa. Está bem claro aí, né? E a última conclusão. Assim, não há razões para o homem viver em busca de informações sobre o seu futuro. Esqueça isso, companheiro. Esqueça isso. Tem gente ainda que vai na casa espírita em busca disso, na Buena Dicha, né? Espírito evoluído, de ordens elevadas como Bezerra, Eurípides, nunca vai dizer para você o que você tem que fazer e como será o teu futuro. E se por acaso você parar em alguma instituição espírita que vai flertar com isso aí, sai de lá correndo. Alguma coisa está errada. E eu falo isso de coração aberto, porque eu sei que essa casa em que eu estou agora não faz isso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas tem gente que vai em casas espíritas em busca disso. E sai de lá feliz que encontraram uma resposta, alguém deu uma resposta. Só pode ser um espírito brincalhão, galhofeiro, porque espírito superior respeita o teu livre-arbítrio. Ele nunca vai te dizer o que você deve ou não deve fazer. Muito menos vai dar informações sobre o seu futuro. Você vai encontrar ali, como está aqui, ó, na maioria das vezes, exploradores e enganadores da boa-fé alheia. Companheiros, essa foi a proposta do nosso estudo.
chegamos ao final e eu quero deixar essa paz com todos vocês, principalmente com a nossa querida Ângela lá em Curitiba, passando por essa dificuldade momentânea, mas que ela vencerá com total fé, uma fé absurda que ela tem, e ela vai vencer essa dificuldade. Muita paz a todos. Jurema, Nádia, obrigado pelos convites, obrigado a todos que aqui estão, e até o próximo convite, né? Graças a Deus. Muita paz. Querido, fica um pouquinho aí, porque Fico. nós vamos fazer aqui um comentário. Sim, sim. Obrigado. Você sabe que eu estava lendo agora, assistindo uma palestra, 160 anos do livro Céu e Inferno, né? Uhum. Esse Exato. ano faz 160 anos. E logo no início, Kardec faz um comentário sobre isso. É um rapaz que tem a notícia de que ele está desenganado, né? Que Uhum. ele tem muitos, né? Ele não tem muito tempo de vida. E ele não crê em nada, né? Para ele, a morte não existe, aquela coisa, a morte existe, né? Ao contrário. E aí, esse tempo que ele tem, ele pinta e borda, ele faz as coisas, os maiores desmandos na vida, né? No entanto, Kardec estava comentando isso. No entanto, se ele fosse espírita, né, talvez ele entendesse que aquele tempo era o tempo para ele realizar uma série de coisas positivas, porque ele vê o futuro, ele sabe que do outro lado existe toda uma outra vida. E aqueles momentos que o outro, por uma situação terrível, joga tudo para fora, ele não, ele então Kardec estava falando dessa diferença, né? Porque tem momentos que a gente, porque eu estava aqui pensando, tem momentos que a gente nos é dado assim uma situação como, olha, você só tem 3 meses de vida, né? Então você sabe, né? Olha, realmente não tem jeito, a minha doença não tem cura, eu tenho 3 meses de vida. A grande diferença é essa maneira como você vai ver, né, o outro lado da vida. Se você acha que é o fim mesmo, que tudo está acabado, né? Você desanima completamente, é isso que você falou. Impossível, você não tem mais ânimo, você não tem mais nenhuma motivação. Não tem. Oh, O Jurema, desculpe eu citar sempre a Ângela Delu aqui, porque quando a Ângela teve o problema, a primeira dificuldade dela, os médicos deram um tempo de vida para ela. foi. Você lembra? Ela me contou essa história. E não era muito longo, não. É, Pô, eu acho que o médico dela que deu esse laudo já até desencarnou. Eu não tenho é. certeza. O médico dela já até desencarnou. E ela está aí, pessoal. E ela está firme aí, ela já suportou várias outras provas e nunca desistiu. A fé é tudo, Ah, viu, mas eu me Jurema? lembro A quando ela confiança me no futuro. contou, nós estávamos tomando café no shopping. E aí ela falou assim, Jurema, eu descobri que eu quase caí da cadeira, porque ela me falando que Uhum. se eu estivesse contando aí uma história assim, da carochinha. E Sim, ela sim. comentou isso, que podia acontecer de não dar certo, né, todo um Uhum. tratamento, mas como ela era uma pessoa extremamente disciplinada, ela foi Sim. muito disciplinada com a doença dela, muito, muito, muito. Ela já passou por várias, já teve muitas outras em cima, né? Tudo. Não sei Sim. quantas Covid, não sei quantas isso. E, e é isso. Então, ela tem isso que você falou, que é essa força que a doutrina nos dá, não é? Sim, sim. Eu estava falando com uma amiga minha, meu Deus, aliás, eu estava falando no Ibirajara que eu fui fazer um estudo lá. Gente, são 3 horas da tarde hoje, de uma quinta-feira. A gente fez uma excelente escolha na nossa vida, né? Sim. Olha que escolha de estar numa quinta-feira às 3 da tarde estudando o Evangelho. Então, nós temos que dizer assim, parabéns, Jurema, você fez, nós temos que nos parabenizar, nós fizemos boas escolhas, isso nos fortalece nesses momentos da dificuldade, porque as dificuldades vão vir.
e a gente tem essa doutrina maravilhosa que nos dá uma esperança incrível, mesmo dos momentos mais difíceis, a esperança, né? Perfeito. Eu vou passar para o Augusto fazer um comentário aí. Augusto. Tudo bom, Augusto? Tudo Oi, bem? tudo bem, Marco? Tudo bom? Prazer em Como vê-lo aí. sempre, muito bom ouvir você. A Beleza. gente reforça cada vez mais a confiança reencarnatória, Hum. porque, como muitas das vezes pode pensar, nós não viemos despreparados, a não ser no caso expiatório, onde a gente vive na dependência de alguém, dos espíritos bondosos, para que a gente consiga pedir as provas. Por que que é prova? Prova é o resultado de uma capacitação. Prova é oportunidade de você ter uma nota, que pode ser de 0 a 10, dependendo do seu empenho no preparo para a prova. Por isso, nós ficamos na erraticidade o tempo justo para que, na oportunidade de mais uma existência, de uma vida imortal, a gente consiga realmente resolver as questões da prova. A prova precisa ser, ela está lá, porque elas foram formuladas por nós nesse processo de purificação. Nós mesmos as formulamos quando nos equivocamos no sentido do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da prepotência. Porque nós precisamos, quando se diz Deus me castiga, Hum. ou Deus aqui assim quis, não. A gente tem que entender que Deus é amor. Sim. E quem ama verdadeiramente tem os braços abertos pelo filho pródigo que um dia seremos. Não aquele que se diz, através de uma religião, que já está próximo a ele e que já pode imitar aquilo que o equívoco dele diz que Deus faz, castiga ou testa. Deus não testa, ele sabe o resultado. Então ele nos dá a oportunidade do preparo para aquilo que eu preciso resolver. Eu tenho professores que na erradicidade estiveram comigo. Eu tenho professores que aqui encarnado também estão comigo. Eu tenho a leitura reflexiva da doutrina dos espíritos, que é nossa, nós somos espíritos, e nós precisamos entender que nós somos um espírito temporariamente num corpo, não um corpo que tem espírito, né? Quando alguém diz para mim, o meu espírito me ajudou, eu falei, é você mesmo, Você mesmo. porque o meu espírito, né, Marco, é um encosto, né? Então, eu tenho que me libertar dessas impressões da transferência que me isenta de culpa temporariamente. Então, assumir a responsabilidade de viver. Olha, cada existência é o resultado do que antecedeu a necessidade dela, mas será o futuro que eu me esforçar para realizar. Então, o futuro é o que eu sou hoje. Por isso que 80% do que acontece comigo é o que eu sou hoje, porque eu vim preparado para errar menos. Mas se eu não me esforçar, se eu não tiver a fé, Ah, porque, como diz Emmanuel, a esperança é a filha da fé. Então, se eu tiver fé, eu tenho esperança. Então, eu vou pegar o livrinho, eu vou refletir, eu vou ouvir, eu vou conversar, eu vou me posicionar, procurando me libertar cada vez mais da prepotência, do orgulho, ou que eu sei, né? Eu ainda sou um aprendiz e serei, ai meu Deus, bilhões de reencarnações. Obrigado, Marco, muito isso aí. obrigado. E nunca se deixar vitimizar. É isso aí, né, Não, que você falou, né? A gente é. tem que combater isso aí, a Estamos no nosso vitimização. melhor momento, Pô, né? claro, Então, pô. que Pô, coisa boa. pô, até o Botafogo está se classificando, rapaz. Olha só. Ei, mas o meu Flamengo me dá uma alegria. Quem imaginaria, hein? Olha, mas você sabe que eu torço por todos? Eu adoro quando algum time. Eu não tenho rival, não. Eu É, adoro quando alguém ganha. Ai, como é bom. Não sem sofrimento, né? Esses sem- com times sofrimento. Sempre com O sofrimento. sofrimento é o início da cura, É, Jurema. mas é Se ele for gostoso, bem quando é pro compreendido, sofrimento é para gostoso. ficar na saúde. se ele for bem Sabe assim, compreendido, não é a dá. maneira de eu caminhar para resolver. Agora, se eu Pronto. ficar aí, eu vou ficar na mesma. É isso aí. É isso mesmo, gente. Vou falar vou pedir a Nádia para fazer alguns comentários e depois, para encerrar, a Cristina
também para ela fazer a nossa prece final. Tá, Pois é, olha Marquinhos? a hora. Ô, Aí, Esse Marco é Olha a fogo na hora, olha a roupa. hora. Jurema, eu então, só queria ó, destacar que tem uma pessoa aí que vocês não conhecem, que também se chama Ângela, Ângela Alcione, que é minha amiga de quase 40 anos, lá de Petrópolis, que eu fiz o convite para ela estar conosco aqui, ela nos tá aqui, ouviu. então, Então a Ângela. gente manda aqui um beijão para ela, Ângela Alcione aí. Beijo, Ângela. Ângela. Ângela, seja bem-vinda à nossa casa, ao SEBMA. É uma alegria ter vocês aqui. Eu gostei muito do seu estudo, Marcos. É uma Obrigado. ansiedade de todos nós, né? A gente querer que as coisas, quando não vão bem, porque todo mundo tem os seus baixos, altos e Sim, baixos, né? certo, certo. E quando não vão bem, há uma ansiedade, meu Deus, será que eu vou conseguir sair disso? Né? Uhum, Falta aquele empenho naquela fé mesmo. sim. Aí o ser humano vacila, Ah, tem determinadas horas que ele vacila. Por mais que a gente que não queira admitir. sim. Mas eu li a Joana, parece que de Ângeles, que fala o seguinte: todos nós viemos com uma missão, Uhum, né? E com um tempo, né? A gente tem como se fosse uma bateria e, em determinado tempo, ela vai acabar. uhum, E quando estiver chegando o nosso tempo, a espiritualidade vai fazer uma avaliação. Ela é tão uhum, bondosa, tão misericordiosa, é, que vem e a vida que você está levando uhum, vai passar por uma análise. De repente, ela diz assim: puxa, mas essa criatura trabalha, essa criatura está fazendo esse trabalho. A gente tem anjo aí, como exemplo desse, né? Então, exato. dá uma moratória. Moratória, Quantos de esse é o nós texto. a gente tem moratória, né? Por É, merecimento. Agora, tem que merecer, tem que merecer. é Então, verdade. a gente tem que fazer a nossa parte, né? E entregar a Deus, mesmo nesses momentos que a gente, às vezes, fica triste, né? Há acontecimentos que nos derrubam, mas também a gente, quando a gente entrega, né? As coisas acontecem a nosso favor, né? E a gente tem muitas provas disso ao longo da nossa vida. Diz assim, puxa, Deus me salvou dessa, né? E a gente tem essa certeza de que a gente passou por aquilo com uma ajuda divina, né? Então, era Isso isso. mesmo. Agora, Marco, obrigada aí pelo seu estudo, Pô, eu que gostei muito. agradeço. Obrigado mesmo. Momentos de reflexão. Eu vou pedir, então, a Cristina para fazer a nossa prece final. Sim. Agradecendo mais uma vez ao Marcos, foi maravilhoso, como sempre. E convidados para a semana que vem é o nosso Paraguaçu Sarroris, Opa! que vem falar sobre amai os vossos inimigos. Aí que é barra, né? Essa é barra, pesada, aí que é. Então, o nosso Paraguaçu vai estar aqui na semana que vem. Então, passo a palavra para a Cristina. Boa noite, Marcos. Boa Gostei noite. Boa noite, muito Cristina. do seu estudo, Boa noite. porque você levantou algumas questões, né, muito importantes. Uma frase que você falou, me marcou muito, você falou que Deus sempre ouve a nossa prece. Eu Sim. acho que esse ponto é importante. A gente está sempre lembrando que Deus é misericordioso e bom. Esse ponto é um ponto importante para a gente não esquecer. Quer dizer, mesmo que a gente esteja passando por dificuldades, provas, se a gente estiver com essa frase na cabeça, a gente vai em frente e vai aumentando a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança na bondade de Deus. Então, assim, a gente vai fazer a nossa prece, lembrando, em primeiro lugar, da Ângela Delu, lá em Curitiba. Todos nós vamos enviar, né, bons pensamentos, vibrações de saúde, de paz, de força, nesse momento tão difícil que ela está passando, que ela receba da espiritualidade o amparo, a ajuda tão necessária para que ela
continue na sua trajetória já luminosa. E também estendemos a nossa prece a todos aqueles que estão sofrendo com essas guerras, todos aqueles que são cidadãos, estão em suas casas, sofrendo tantos impactos, né? Que a gente sabe que é muito violenta essas questões, a gente vê sempre na televisão, e aí vai se tornando uma rotina, vamos nos acostumando a ver esse sofrimento, mas sabemos que a espiritualidade está atenta, que tudo está nas mãos de Deus, e a falange do Mestre Jesus está tomando conta de tudo o que acontece, que sempre sabemos é para o bem da nossa humanidade. Temos realmente muitas dificuldades de compreender esse momento que nós estamos passando, mas isso é devido à nossa ainda grande ignorância, que um dia saberemos que tudo isso é necessário para o nosso progresso espiritual. Que Deus, nosso Pai, possa abençoar todos aqueles que nesse momento passam por tantas dores. E assim, em nome de Deus, nosso Criador, em nome do Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, essa noite de tanto estudo e tanto aprendizado. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado. Obrigada, Cristina. Deixa eu voltar aqui para poder agradecer a vocês, agradecer a Gúver, agradecer a todos pela presença. Então, gente, uma semana de muita paz, muita saúde e até semana que vem. Obrigada mais uma vez, Júver. Tchau, Eu que Beijo a até. agradeço. todos. Obrigado, Boa pessoal. noite para todos. Boa Boa semana. noite. Boa Tá. Boa noite. noite. O Paulo está escolhendo ele no canto.